Olá, eu sou Bernardo Albuquerque e esse é mais um Momento Filosofia na Vida. E hoje nós vamos falar sobre imaginação e filosofia. Aparentemente essas duas coisas não teriam nada a ver, né? Imaginação é uma coisa muito mais livre, muito mais açucarada, muito mais para a área de literatura e talvez uma coisa, não sei nem definir, né? É vago. Agora, a filosofia parece hoje em dia está mais alinhada com a ideia de ciência rígida, com a ideia de um sistema bem fechado de conceitos que não tem muita conciliação, não tem muito espaço para imaginação, mas espaço para o método científico, para rigorismos, enfim. E eu tento refletir sobre isso e pensar, cara, de fato, na filosofia você precisa de certo rigor, você precisa agir com ela enquanto ciência, porque filosofia é uma ciência, você precisa saber o método científico para bem aplicá-lo e para bem aproveitá-lo na filosofia. Bom, tudo bem, mas como que começou essa história? A história da filosofia começou com pessoas que sabiam imaginar. Pense bem, vem comigo, vamos por um cenário lá na Grécia Antiga, talvez, e aí você está habituado com a cultura grega, com os mitos, com os deuses gregos, com toda aquela história, e você é um nobre que tem tempo de sobra para pensar na vida, imaginar, que você tem tempo, você não precisa trabalhar muito e o seu tempo está livre para poder refletir. Esse é mais ou menos o cenário de Tales de Mileto, o cara que nós chamamos de o primeiro filósofo. Um cara que tinha tempo para imaginar. Você acha que se chegou à conclusão de que tudo é água? Que Tales chegou à conclusão de que tudo é água? Usando de método científico, de rigorismo científico? Ah, Bernardo, mas ele errou. Tudo bem, ele errou, mas foi esse erro que foi o passo inicial de toda a história da filosofia. Eu preferiria ter continuado errado, sabendo que aquele meu passo inicial ia transformar o mundo inteiro, mesmo que fosse um erro. E a partir dele, muitos outros foram pensando, não, eu acho que o mundo é feito de ar, eu acho que é feito de algo indefinido, eu acho que é feito de éter, eu acho que vem do fogo, enfim. Muitos usaram da sua imaginação para pensar sobre a origem do mundo, até que um dia a gente chegou num cara chamado Demócrito, que pensou, eu acho que tudo é feito de átomo. E repara só, como que o cara ia pensar no conceito de átomo sem nunca ter visto um? Aliás, nós nunca vimos um, até hoje, sem ter nenhum conhecimento de física e física quântica no nível que nós temos hoje. Ele é um das bases da física, e o cara me pensa numa partícula fundamental que está presente em todas as coisas, que molda todas as coisas, que pode ser movida pela ação física, que é indivisível, enfim. O cara só com a imaginação, sem a possibilidade de nenhum tipo de aparato científico para verificar aquilo, chegou a uma conclusão que construiu uma bomba atômica. E que hoje ainda é aceito. Sabemos que existem partículas menores que o átomo, mas foi o cara que descobriu o átomo sem ver, usando da imaginação. Cara, pensa bem, todos os primeiros passos fundamentais, seja na ciência, seja fora da ciência, tem sua resposta na imaginação. Você, por exemplo, quando está lendo um livro, você precisa usar da sua imaginação para construir aquele cenário, para entrar naquela história, para deixar ela se tornar parte de você. Isso é o que é chamado de construção do imaginário, aliás. É você se deixar moldar
por aquela experiência da história que aquele livro está te proporcionando, que é uma experiência que você nunca poderia vivenciar por você mesmo. Eu, por exemplo, nunca poderia entrar em Nárnia, ser um rei de Nárnia, poder vencer a guerra contra a feiticeira. Impossível que isso aconteça. Mas porque eu li aquela história, eu pude entrar nela com a minha imaginação e retirar daquela experiência imaginativa, coisas, pensamentos, ações, posturas, conceitos absolutamente aplicáveis no meu dia a dia, aqui e hoje. Você quer um exemplo? Eu posso te dar como exemplo a possibilidade de, como na história de Nárnia, aceitar que a menor das criaturas possui uma importância muito maior do que eu consigo enxergar. Afinal, foram os castores na história de Nárnia que conduziram os 4 reis e rainhas de Nárnia a consumarem a sua vocação de serem reis e rainhas, castores falantes. Eu também aprendi nessa história que alguém que trai pode se arrepender. E alguém que me trai, eu tenho a capacidade de perdoá-la, ela se arrependa ou não. Eu aprendi também que as feiticeiras podem ser enfrentadas e a gente não precisa só se submeter ao seu feitiço, ao seu encanto. Nós podemos enfrentar, devemos enfrentá-las. Enfim, toda essa história de imaginação, ela se torna muito concreta a partir do momento em que eu me insiro ali, me deixo experimentar aquela realidade e deixo com que aquela realidade aparentemente impossível me traga experiência de vida aqui, agora, no meu estado, na minha vida. A mesma coisa se aplica à filosofia. Você não tira a filosofia do nada. Você imagina conceitos, você imagina possibilidades e você trabalha com esses conceitos e possibilidades que a princípio são imaginários e que pode ser que você confirme que de fato é verdade, como aconteceu com Demócrito. Ou pode ser que você confirme que não é verdade, mas você aprendeu algo com aquilo, como aconteceu com Tales. Enfim, imaginação e filosofia absolutamente não são contraditórios. Antes, um precisa do outro. E eu estou aqui para poder te ajudar a tirar a melhor experiência da sua capacidade de imaginação e ajudar a formar o teu imaginário para ter um novo olhar sobre a vida. Aqui quem fala é o Bernardo Albuquerque. Um grande abraço e até a próxima.